Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e eu tô postando vídeos analisando todos os episódios da sexta e última temporada de This Is Us. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre o 8º episódio, que se chama The Guitar Man, e esse nome é uma referência para o fato de que ao longo do episódio, o Kevin tá tentando aprender a tocar violão, mas ele não é tão bom assim nisso. Enfim, se você acompanha This Is Us, se você assiste aos meus vídeos, eu já quero te convidar para se inscrever no meu canal. É só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, me ajuda muito. Como vocês devem estar observando, hoje eu tô gravando num lugar diferente do que eu costumo gravar, porque eu tô viajando, tô no Nordeste, mas eu não poderia deixar de trazer esse vídeo pra vocês, porque eu tô gravando realmente toda semana, falando sobre os episódios. Não teria como ficar sem falar sobre o episódio dessa semana. Então eu improvisei aqui um cenário, talvez o áudio não esteja tão legal, mas é o que deu pra fazer e eu prometo que o conteúdo, que é o mais importante, vai continuar o mesmo ao longo desse vídeo. Olha, eu não chorei assistindo a esse episódio, não chorei ao longo do episódio, sempre falo, né, sobre os meus choros ao longo das cenas e tudo mais, mas deve ter sido porque eu tô cansada da viagem, então tô numa outra dinâmica, porque foi um episódio que foi emocionante, abordou algumas questões sensíveis. Pra não dizer que eu não chorei em nenhum momento, meu olho encheu de lágrima na sequência final, quando a gente tem ali a imagem do Kevin mostrando os logos que ele desenhou do Big Tree Homes e também as cenas finais dele com os gêmeos. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai falar sobre tudo isso. Vamos começar do começo. Esse episódio ele foi um episódio focado no Kevin. E This Is Us sempre faz trilogias ao longo da sua série, né? Sempre trouxe trilogias ao longo das temporadas. O que são essas trilogias? A gente tem 3 episódios seguidos que acontecem mais ou menos ao mesmo tempo, só que cada um focando em um dos 3 irmãos da família Pearson. Então esse episódio foi o do Kevin, o próximo vai ser o da Kate e depois a gente vai ter o do Randall. E pelo que eu entendi, os episódios vão ser compostos de momentos no presente e de 2 momentos do passado, 2 flashbacks, onde a gente vai ver as perspectivas de cada um dos irmãos dentro daqueles 2 flashbacks específicos. E a gente vê aqui a piscina comunitária da Pensilvânia, da Filadélfia, que era frequentada pela família Pearson tanto em mais ou menos 1986 quanto em 1999. Esses são os momentos do passado e depois a gente vê também o presente. No presente, o Kevin ele volta para Los Angeles depois de ter passado ação de graças com a família na cabana da família Pearson. E logo ele decide voltar para a cabana, porque como ele não conseguiu levar os filhos dele para a cabana, ele quer fazer isso agora. Então ele decide que ele vai viajar para o outro lado do país com seus 2 filhos pequenos, sozinho. Essa é uma ideia insana? Sim, porque imagina só você com 2 crianças pequenas fazendo uma viagem longa de avião, mas é o Kevin, e o Kevin faz algumas escolhas não muito inteligentes às vezes. E o plano é ir pra cabana, passar alguns dias junto com o tio Nick, a namorada dele, a Ed, a Cassidy e o filho da Cassidy também. E, junto com isso, dar uma olhada na construção da casa que o Kevin tá construindo ali pra família, que ele prometeu pra Rebecca que ele ia construir. Então a gente tem isso no presente e a gente vai vendo os 2 flashbacks. O primeiro flashback, que fica mais ou menos em 1986, mostra o Jack e a Rebecca levando os filhos para a piscina comunitária da família, como eles já fizeram em outros momentos ao longo da série. E a gente vê os dilemas do Kevin nesse momento. O Kevin ele quer pular da prancha de mergulho que tem ali na piscina, que é uma espécie de trampolim, só que menorzinho. Só que ele ainda não sabe nadar, então os pais dele estão preocupados, querem ensinar a nadar. O Jack vai tentar ensinar ele a nadar, mas o Kevin quase se afoga ali de leve. Não é nada muito preocupante, porque o Jack tá perto o tempo todo, mas isso deixa o Kevin um pouco assustado. E ele fica triste, dizendo que foi o pai dele que fez ele se afogar. E a Rebecca conversa com o Kevin e fala que o Jack jamais faria isso, que é a última coisa que ele gostaria de fazer. Inclusive fala que o filho pode aprender muito escutando o pai dele, porque o pai já tinha dito que ele não deveria querer, naquele momento, pular do trampolim. E a Rebecca fala também que os 2, o Kevin e o Jack, são muito parecidos. E isso é uma grande verdade, né? E é engraçado a gente pensar que depois disso, o Kevin sempre procura escutar uma voz dentro dele, que é a voz do Jack. Apesar do Jack não estar mais vivo, não estar mais ali com a família, o Kevin quer sempre escutar essa voz para tentar
descobrir o que ele deveria fazer ou o que ele não deveria fazer, qual é a coisa certa a se fazer. E uma outra coisa interessante a gente perceber nesse momento do passado é o imediatismo do Kevin. O Kevin é uma pessoa que sempre quer as coisas do jeito dele, no momento em que ele quer. Então ele tem esse egoísmo, deve ter um ascendente ali em Leão ou alguma coisa nesse sentido no mapa astral. E esse imediatismo acompanhou o Kevin pelo resto da vida da mesma forma que essa subconsciência dele em relação ao Jack também. Ele sempre agiu dessa forma, pensando em como ser o homem que o pai dele era ou no homem que o pai dele gostaria que ele fosse e também sempre agindo dessa forma mais imediatista e egoísta. E aí a gente tem também o flashback em 1999, que é logo depois do Dia de Ação de Graças que a gente viu no episódio anterior. Então o Kevin acabou de revelar que traiu a Sophie, os dois acabaram de terminar e ele tá tendo problemas com a bebida. E ele decide, depois do Dia de Ação de Graças, que ele tá cansado daquela situação toda e que ele vai dar uma volta pela piscina pública que eles costumavam frequentar na infância, porque a piscina tá desativada e eles vão destruir essa piscina. E aí ele vai pra lá. E a Kate e Randall vão atrás dele, vão procurá-lo. Então a gente tem algumas cenas dos três conversando na piscina. Pelo que eu entendi, nos próximos 2 episódios a gente vai ter outras partes dessa conversa, só que aí focadas na Kate e no Randall. Nesse momento, as conversas que a gente escuta são focadas no Kevin. E o Kevin tá aqui lembrando o momento da infância que a gente também tá vendo. O momento em que ele queria pular do trampolim, o momento em que ele queria pular dessa prancha e encostar no ralo, lá no fundo da piscina, porque ele tinha escutado uma outra criança falando que ia fazer isso. E ele também fala sobre como ele sempre quis encostar nesse ralo e agora que a piscina estava vazia, ele estava encostando no ralo, ele não estava sentindo mais nada. Porque ele está muito amortecido em relação aos sentimentos, né? E também porque a vida muda e as suas vontades e desejos também mudam, também se alteram. E o Kevin começa a falar sobre o quanto ele é vazio, estúpido, que ele não é inteligente como os irmãos são e coisas nesse sentido. E ele fala que a única coisa que ele teve de sólido na vida, ele destruiu, que foi a Sophie. E esse é um dilema que, de novo, ele levou com ele pro resto da vida. Esse dilema de achar que ele não é bom o suficiente, que ele não é inteligente o suficiente, de que ele é estúpido. E ele carrega isso até hoje. Ele também fala na piscina de novo sobre o pai, sobre como ele talvez deveria tomar escolhas parecidas, tomar decisões parecidas com as quais o pai dele tomou. E teve um momento que me chamou a atenção onde o Kevin diz que o nosso pai colocou um teto sobre a nossa cabeça, então talvez eu devesse fazer a mesma coisa. Talvez eu devesse caminhar nesse sentido. E é engraçado pensar esse momento porque no futuro, no caso no nosso presente, né, a gente vê o Kevin de fato construindo uma casa para sua família. Então tem esse paralelo, tem esse ciclo aqui, tem esse círculo, né, de vida que acaba encontrando a sua volta. Só que depois do Kevin dizer tudo isso, é a Kate quem para e levanta e diz pra ele, e o Randall concorda também, né, diz pro irmão assim, olha, realmente, você às vezes é vazio e é estúpido, mas eu te conheço, eu sei o seu valor, então eu também sei que não vai ser agora, mas em algum momento você vai se encontrar, em algum momento você vai dar um jeito na sua vida. E aparentemente, isso vai acontecer no presente, porque depois de toda a situação que acontece com o Kevin no presente, e sobre a qual a gente vai conversar agora, ele começa a agir de uma forma mais firme. Na verdade, é a sensação que eu tive no final do episódio, de que ele realmente entendeu várias coisas nesse episódio e a partir dali pra frente, ele vai agir de outras formas. Vamos então falar sobre o nosso presente. Como eu disse, o Kevin decidiu ir pra cabana da família com os filhos gêmeos pra visitar ali o Nick, a namorada do Nick, a Cassidy, o filho da Cassidy. E ele tem bastante dificuldade pra viajar com os gêmeos no avião. É uma cena bem difícil ali pra ele conseguir conciliar as coisas, mas eu achei que o episódio ia focar nisso. Ia focar nele tendo dificuldades pra cuidar dos seus filhos completamente sozinho. Mas não é exatamente o que acontece. O episódio vai por um outro caminho. Quando o Kevin chega na cabana da família, ele vai dar uma olhada ali no que tá acontecendo e é a Cassidy quem tá supervisionando essa construção. E ela contratou construtores, pedreiros, que são veteranos da guerra. E é muito legal porque a gente sabe que a própria Cassidy lida com os traumas de ter participado da guerra e esse episódio acaba focando muito nisso. Então a gente vê uma noite agradável dessas pessoas ali na cabana da família Pearson, mas o Kevin acorda no meio da noite com uma ligação avisando que a Cassidy tinha sofrido um acidente. E a Cassidy tinha ido dormir ali na cabana da família. Então o Kevin fica assustado, percebe que ela tinha saído no meio da noite, vai pro hospital ver o que aconteceu. E a gente entende, e quem percebe isso é o tio Nick,
que a Cassidy cometeu uma tentativa de suicídio, que ela realmente bateu o carro de uma forma muito direta, então não foi um acidente de fato. Ela tem vários demônios, ela tem várias questões psicológicas por conta da guerra, por conta do trabalho que ela desempenhou na guerra, por conta do fato de que ela perdeu muitos amigos na guerra e outras pessoas inocentes, ela também acabou sendo responsável por destruir, de certa forma, se a gente for pensar assim. Então esse é um assunto muito delicado e o episódio foca muito em mostrar que a Cassidy não está bem. E a gente já tinha tido vários indícios disso. E o tio Nick e o Kevin ajudam ela a passar por esse momento. E uma coisa que pra mim talvez seja o mais importante desse episódio é que o tio Nick faz o Kevin enxergar que nem tudo gira ao redor dele. Porque o Kevin tem essa mania de olhar só pra si mesmo, de pensar só no papel dele nas coisas. Então muito do que acontece ele acha que tem a ver com ele e às vezes nem tem. E eu acho que essa é a maior lição que o Kevin tem nesse episódio. Entender que às vezes as coisas existem pra além dele. Que as pessoas têm os seus problemas e que isso faz parte da vida. O Kevin, ele tem patinado muito na série toda, especialmente nessa temporada, porque ele não sai do lugar. Ele não sabe o que ele quer uma esposa, mas ele também não sabe quem ele ama, então ele não tem um caminho mesmo pra seguir, ele anda perdido. Essa é a sensação que a gente tem em relação ao Kevin. E aqui o tio Nick faz ele enxergar que ele não precisa agir dessa forma, que ele pode enxergar o mundo para além das questões dele. Então isso é uma coisa muito interessante. Mas apesar do episódio ter sido muito bonito e abordar assuntos relevantes como a situação do Kevin e também essa dinâmica da Cassidy e do trauma que ela tem em relação à guerra, eu esperava mais. Esse episódio era pra ser sobre o Kevin, sobre o personagem Kevin, que ainda tem muita coisa pra fazer ao longo da temporada final. Ele tem muitas questões. E aí a gente tem um episódio que é focado na Cassidy mais do que no próprio Kevin. Se a gente pensar em termos de futuro, o Kevin é um dos personagens sobre os quais a gente tem menos informação. E aí eu entendi, quando eu vi a promo do episódio, que talvez esse episódio seria focado em trazer um desenvolvimento pra jornada do Kevin. E não é isso que acontece. Então o que eu senti foi, esse é o 8º episódio da temporada. A gente tem 18 episódios na temporada, faltam 10. Era a mesma hora de fazer um episódio tão focado nos traumas da Cassidy, que são traumas que já tinham sido trazidos em alguns momentos. De novo, é bonito, é relevante, é uma questão muito séria que muitas pessoas ao redor do mundo lidam com, mas era necessário trazer isso nesse momento? Em diversos momentos dessa temporada, eu sinto que a série tem focado seus episódios em outros personagens, o que é interessante, por um lado, mas ao mesmo tempo não desenvolve, não leva a série de forma geral pra frente rumo a essa finalização que vem em 10 episódios. Eu sinto que tem várias coisas que a gente ainda precisa ver e que a gente não tá vendo. Como eu disse, pra mim esse episódio ele só avança no sentido de fazer o Kevin enxergar outras coisas que não sejam só o umbigo dele, né, o seu próprio umbigo. Mas pra finalizar, tem um final, uma sequência final muito interessante no episódio, onde a gente vê o Kevin mostrando alguns logos que ele desenhou para a Big Tree Homes. E a gente viu um cartãozinho da Big Tree Homes no futuro, em algum flash forward que apareceu, na verdade, no flash forward que apareceu quando aparece o casamento da Kate com o Philip. Então a gente sabe que o Kevin vai abrir a Big Tree Homes, que vai ser uma espécie de construtora, que era o sonho do Jack. Então nessa jornada final, o Kevin vai realizar alguns sonhos do pai, que morreu há tantos anos. E aí a gente vê ele fazendo uns escopos de logo e pensando sobre isso. E uma coisa muito, muito, muito legal do episódio é que o Kevin decide então abrir essa empresa, na verdade, né? Começar a pensar em abrir essa empresa, mas contratando os pedreiros, os construtores veteranos de guerra que estavam ali trabalhando por indicação da Cassidy. O que é uma atitude muito humana, muito bonita, muito interessante se a gente pensar na jornada do personagem que quis até ir pro Vietnã para entender um pouco mais sobre a história do pai e que tem na família, que tem próximo dele pessoas que lutaram na guerra, né? Tem o pai, tem o tio e tem essa amiga que é a Cassidy, que é a única pessoa, praticamente, é uma das poucas amigas que o Kevin de fato tem, tirando a família dele. E aí o episódio acaba com o Kevin voltando para Los Angeles numa viagem mais tranquila, levando seus filhos numa boa, que tem ali uns probleminhas, precisam de um cuidado, mas estão mais calmos. E é interessante porque nessa cena final o Kevin tá agindo de forma mais tranquila, mais firme, mais confiante. E no começo do episódio, a Kate diz justamente isso pra ele,
criar filhos é muito mais sobre ter confiança de que você está fazendo a coisa certa. E é isso que o Kevin faz no final do episódio. Então tivemos coisas muito legais nesse 8º episódio, ainda assim eu sinto que boa parte do episódio não tinha necessidade de estar sendo mostrada agora. Isso não era algo que deveria estar aparecendo na temporada final, na minha visão. De acordo com a promo do episódio 9, a gente vai acompanhar um episódio focado na Kate e que vai ser com certeza um episódio focado bastante no relacionamento dela com o Toby. De novo, pelo que eu entendi, a gente vai ver os 2 flashbacks que apareceram no episódio 8, mas pensando na perspectiva da Kate, o que estava acontecendo com ela nesses 2 momentos, e a gente vai ver o presente. E no presente, pela promo, deu pra entender que a Kate vai viajar pra passar o final de semana em São Francisco com o Toby pra tentar ali reviver esse relacionamento, né? Tentar trazer algo de bom pra esse relacionamento. Então, acho que vai ser um episódio talvez bastante decisivo em termos de Toby, mas não o episódio, porque vai ter um episódio que vai ser chamado Toby nessa temporada e o divórcio deles, o término deve vir nesse episódio futuro, que se eu não me engano é o 12º ou algo nesse sentido. Vamos finalizar o vídeo com 2 perguntinhas do SOS This Is Us, que é o quadro onde eu tiro dúvidas de vocês sobre a série. A Bruna me perguntou sobre o fato de que a bebezinha que interpreta a Hailey criança ser uma menina loirinha e a atriz que interpreta a Hailey adulta nos flash forwards ser uma mulher que parece latina. E por que teria essa diferença, né? Bom, a Hailey é interpretada pela Adeline Kane, que na verdade não é uma atriz latina. A Adeline, ela é australiana e eu acho que ela tem uma ascendência escocesa por parte de mãe, mas ela não é de fato latina. Então acho que não tem nenhum problema a bebezinha ser um pouquinho mais loirinha, porque eu conheço muitas pessoas que eram mais loirinhas quando criança e depois, quando cresceram, tiveram cabelo mais escuro. Mas ela não é de jeito nenhum latina. Não tem traços latinos na atriz adulta também não. E o Gustavo me perguntou quais são as profissões das filhas do Randall no futuro. Então, a Tess vira assistente social, porque a gente vê ela conversando com o menininho, tentando arrumar uma casa pra ele. A Deja é uma médica, porque a gente também viu ela ali no internato, eu acho, estudando um pouco de medicina. E a Annie realmente sempre esquecida no churrasco, porque até um dia eu me lembro, a gente ainda não sabe qual é a profissão da Annie no futuro. Justiça pela Annie nessa temporada, hein? Pelo amor de Deus. Eu só separei essas 2 perguntinhas porque eu tenho que correr com o vídeo de hoje, mas na próxima semana eu respondo algumas outras que surgiram também. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, me contem o que é que vocês acharam do episódio da semana. Comentem mesmo, deem um joinha, porque eu tive que me virar em 30 pra conseguir fazer esse vídeo no meio das minhas férias, da minha viagem com os meus amigos, tá bom? Obrigada por terem me assistido, peço desculpas pela improvisação, mas acho que deu certo. Um beijo grande e a gente se vê na próxima semana.